2 Samuel, no seu capítulo de número 12 e versículo de número 20, nos diz assim: Então Davi se levantou, diga comigo, levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de vestes, e entrou na casa do Senhor, e adorou, diga comigo, adorou, aleluia. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão, e comeu. Somente até aqui podemos assentar, glorificando e exaltando ao nome do nosso Deus. Queridos, nesta oportunidade que me é concedida de estar mais uma vez ministrando a palavra do Senhor, expresso a minha alegria, expresso o meu prazer de mais uma vez estar ministrando a palavra de Deus. Confesso à igreja do Senhor e aos amados irmãos que pregar não é simplesmente estar pegando um microfone, subindo a um púlpito diante de um público e falar aquilo que lhe vem à mente. O chamado que Deus tem para nós, que somos mensageiros da palavra de Deus, é um chamado que requer muito mais do que uma simples oportunidade, uma manhã de domingo, de se subir em um púlpito e começar a lhe expor a palavra de Deus. Porque mesmo antes de pregar a palavra de Deus, nós que somos chamados para sermos ministros da palavra de Deus, temos que também viver esta mesma palavra que é pregada e que vos é anunciada. E sendo assim, essa mensagem desta manhã que o Senhor propôs no meu coração, aonde eu quero propor nesta manhã um tema para a igreja do Senhor. E o tema desta mensagem que nesta manhã eu quero propor para a igreja é lidando com o silêncio de Deus. Diga comigo, lidando com o silêncio de Deus. Agora mais forte, lidando com o silêncio de Deus. É bem verdade que todos nós, ao falarmos com o nosso Deus, ou por que não dizer com um amigo íntimo que temos, seja ele quem for, mas que seja este amigo íntimo, quando nós dirigimos a palavra a este amigo ou alguém importante, aonde nós confiamos, aonde nós depositamos nossa confiança, nós desejamos e esperamos sermos ouvidos, nós desejamos sermos atendidos e até mesmo socorridos por aquele amigo. E no contexto da palavra desta manhã, que quero falar com a igreja do Senhor, este capítulo do qual nós terminamos de ler, ele vem após uma história de guerra, uma história de batalhas, uma história de lutas, aonde o personagem principal deste texto e dessa passagem bíblica, Davi, a palavra do Senhor irá nos dizer neste versículo que ele se levantou. Só que para nós entendermos o contexto da história, o porquê que houve a necessidade de um rei agora, de uma nação se levantar, nós devemos entender aonde foi que ele se prostrou, aonde foi que ele caiu, para que nós possamos compreender melhor este texto da palavra de Deus. E eu quero que você preste muita atenção nesta manhã, e também com seus ouvidos, porque quando nós meditamos na palavra de Deus a partir do capítulo de número 11 de 2 Samuel, irá nos dizer que aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra. Quando nós começamos a ler este versículo de número 1 do capítulo de número 11, um capítulo anterior, onde nós terminamos de ler, você irá observar que, tendo decorrido o tempo de um ano, agora os reis irão sair à guerra. Se você observar bem, a palavra de Deus irá nos descrever algo que nos chama a atenção neste texto. Irá nos falar de tempo.
sabemos, pelas histórias bíblicas e até mesmo nos dias de hoje, que o tempo que ele estava falando era um tempo propício para a guerra, um tempo favorável para a guerra. E nós sabemos que o tempo, ele é sim muito importante para que possa existir uma guerra, para que possa acontecer uma guerra. Aí você irá perguntar para mim, por que o tempo é importante para uma pessoa guerrear com a outra? Porque dependendo da estação que se é vivida naquele tempo, a guerra pode ser perdida. Porque nós sabemos, mediante aqui no Japão, onde nós vivemos, o Japão ele tem 4 estações. Tem a estação do inverno, tem a estação da primavera, tem a estação do verão e a estação do outono. E para existir uma guerra, é necessário saber qual estação ir para a guerra. Por que é importante? Porque se você levar o seu exército em uma estação inapropriável para a guerra, você faz com que todo o seu exército perca a guerra. Ah, irmão, você está falando asneira. Eu vou te dar um exemplo. Há muito tempo atrás, e eu quero usar isso da história para poder vos ministrar nesta manhã. Não vai procurar na Bíblia, porque não é na Bíblia, e sim na história. Em 1812, Napoleão Bonaparte, ele saiu para a guerra para lutar contra os russos. E a história diz para nós que ele estava desejoso de guerrear contra os russos. Ele estava desejoso de batalhar contra os russos. E ele saiu para a guerra para guerrear. E saindo Napoleão para guerrear contra os russos, agora eles vão começar com as suas tropas a invadirem o território russo. E diz a história para nós que naquele tempo era a estação de inverno. E neste tempo que Napoleão saiu para guerrear contra os russos, a história diz para nós que os russos usaram de uma estratégia aonde eles não precisaram de guerrear. Porque quanto mais o exército do imperador Napoleão Bonaparte da França, quanto mais esse imperador ia vindo invadindo o território russo, mais os russos iam retrocedendo para dentro das vossas terras. E sabe o que eles faziam? Eles não tinham um combate direto para com o imperador da França, para com Napoleão. Eles iam retrocedendo. E de acordo com que Napoleão ia aproximando, eles iam queimando aos campos, eles iam queimando os mantimentos, eles iam queimando as casas, para que agora naquele inverno, a estação do frio rigoroso, eles não pudessem ter casa e nem abrigo para que se abrigassem. E sabe o que isso levou a acontecer? Isso levou a acontecer que agora os russos não tiveram que guerrear contra Napoleão, mas Napoleão ele teve que retroceder para trás e voltar para trás na guerra, perdendo uma guerra por causa da estação, porque o frio matou mais homens do que uma guerra de combate direto. Morreram homens, morreram os animais, não tiveram abrigo para se abrigarem. Aquela guerra foi uma guerra vergonhosa para Napoleão. E sabe qual é a estratégia que a história diz? E eu quero que você já comece a ser ministrado na reflexão sobre essa história, porque o inimigo usou de uma estratégia para com os franceses. Ele viu, os russos viram que eles não precisavam guerrear contra os franceses. Mas sabe o que eles entenderam? Eles entenderam que o tempo, ou seja, a estação, a geografia, eram seus maiores aliados. E o que eles precisavam fazer? Eles precisavam resistir mais tempo do que o alimento dos franceses. O nosso inimigo, amada igreja do Senhor, ele usa da mesma estratégia nos dias de hoje. Muitas das vezes você pensa que o inimigo irá, no seu tempo hoje, que você se encontra um pouquinho cheio,
que o inimigo irá guerrear contra você, que o inimigo vai bater de frente para com você. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta manhã: o nosso inimigo ainda usa da mesma estratégia, porque o que ele tem que nós não temos? Porque a vida do homem, segundo a palavra de Deus, o que é a vida do homem? Não é um vapor que logo aparece e logo some. Não é assim a vida do homem. Mas Satanás, ele tem tempo, e tendo tempo, talvez hoje como você está, ele não consiga guerrear contra você, ele não consiga lutar contra você, mas ele tem tempo, e ele espera um tempo onde você não tenha forças, e aonde você não tenha alimento. Por isso a necessidade de sabermos que também a estação, ela é muito apropriada para nós sabermos, para irmos para a guerra. Porque se olharmos o contexto da história, que diz para nós, Israel tinha terminado de terminar um tempo, uma estação, a estação do inverno. E a estação do inverno, na nação de Israel, ela era marcada por tempos chuvosos. E sabe o que eles faziam nesse tempo, nessa estação do inverno? Eles plantavam a cevada. Eles plantavam enquanto chovia, no inverno mais rigoroso. Eles plantavam para que quando chegasse a primavera, que nós conhecemos no Japão como raro, agora, quando chega a primavera, eles pudessem ter para colher. Porque tendo para colher mantimento, eles podiam na primavera, aonde o chão estaria mais secos, aonde as carruagens podiam passar, e eles também teriam sustento e alimento para sustentarem as suas tropas na guerra. Por isso a necessidade de saber qual estação guerrear. E a estação da primavera nós sabemos, nós que moramos aqui, porque quando se chega à estação do inverno, há um marco muito interessante, porque onde as cerejeiras, a sakura, ela aparece por um pouco de tempo ali florida, as pessoas elas saem para poderem ver e para poderem também com suas famílias tirarem fotos. Mas só que o japonês, ele tem um conselho interessante, e ele tem um pensamento interessante, porque se você observar bem, nós estamos no finalzinho da primavera. E estando no finalzinho da primavera agora, você já pode passar aí nos parques que tem em volta. Você já não vê mais flores. Você já não vê os japoneses junto com suas famílias tirando fotos. Por quê? Porque aquelas flores lindas que florescem na primavera, na sakura, elas muitas das vezes aparecem só por uma semana. E a primavera, ela é a estação mais linda, ela é a estação mais bela. E sabe o que isso implica e diz para nós? Que talvez hoje você chegou no mesmo estado que Davi se encontrava nesse dia, nesse contexto dessa história, que nós vamos começar a aprender, que nós vamos começar a interpretar. Havia se passado a estação do inverno, o tempo mais difícil se passou, e agora era a estação mais linda que estava se por vir. Só que Davi, por fazer uma escolha, essa estação, a mais linda, estava para se tornar a estação mais triste da sua vida, estava para se tornar a estação mais infeliz da sua vida, estava para se tornar a estação mais amarga da sua vida. E talvez nesta manhã você tenha saído da sua casa com este mesmo sentimento: estou vivendo na primavera, a estação mais linda, mas como que se eu estivesse vivendo também no inverno, o tempo mais frio da minha vida, o tempo mais triste da minha vida. E nesta manhã, Deus tem uma resposta para você. Nesta manhã, Deus tem uma palavra para dizer para você. A estação da primavera, por mais que seja linda, muitos chegaram aqui sofrendo, como se ainda não tivesse passado o inverno na sua vida, como se ainda não tivessem passado a estação mais triste das vossas vidas. Mas nesta manhã, o Senhor mostrará para nós que Ele, mesmo na estação parecendo mais difícil, Ele sempre
sempre está cuidando de nós. E a história diz para nós, e o contexto mostra para nós, que neste tempo, ou seja, saindo do tempo do inverno, entrando no tempo da primavera, os reis saíam para a guerra. E esta guerra que Davi estava mandando a Joabe, o seu general de guerra, lutar contra os filhos de Amon, era uma guerra muito decisiva. Porque se os irmãos estudarem o capítulo de número 10, os irmãos vão de convir e vão de observar que esta guerra era uma guerra decisiva. Era uma guerra que retratava a honra do reino de Davi. Aí você pergunta, por que esta guerra Davi precisava ir nesta guerra? Porque no capítulo de número 10, amados irmãos, a palavra do Senhor vai dizer para nós que o rei dos Amonitas morreu. E agora o filho dele, Hanun, vai tomar conta do reinado. Agora ele vai ser o sucessor do seu pai. E começou a reinar a Hanun sobre os Amonitas. Agora Davi, que estava vindo de guerras passadas, porque os Amonitas oprimiam constantemente a nação de Israel. Agora Davi, sabendo que o rei dos Amonitas morreu e Hanun, seu filho, tomou posse em seu lugar, Davi vai dizer no seu coração e consigo mesmo: assim como o pai de Hanun usou de benevolência comigo, eu também vou usar de benevolência para com Hanun, filho do rei dos Amonitas. E o que Davi fez? Davi agora ele vai enviar mensageiros. Davi vai enviar consoladores lá no reinado dos Amonitas para consolar a Hanun, para consolá-lo pela perda do seu pai. Só que a palavra do Senhor irá nos dizer que aqueles mensageiros, se chegando lá na terra dos Amonitas, os conselheiros do rei Hanun irá falar com eles assim: não veio então esses mensageiros para espiarem a nossa terra? Não veio esses mensageiros para descobrirem o que tem na nossa terra? Dispersam porque Davi está querendo espiar a nossa terra. E sabe o que Hanun vai fazer? Hanun agora vai pegar os mensageiros que Davi enviou, vai pegar aqueles mensageiros que Davi mandou para confortá-lo, para consolá-lo. Em uma afronta direta, ele irá pegar e raspar metade da barba daqueles mensageiros. E também irá rasgar metade das vestes daqueles homens, de cima a baixo até as suas nádegas. Aí a palavra do Senhor diz para nós que rasgando as suas vestes, raspando-lhes as suas barbas pela metade, Hanun irá expulsar aqueles mensageiros envergonhados. Isto era uma afronta direta a Davi. Isto era uma afronta direta ao reinado de Davi. Isto era dizer para Davi: eu não quero o seu consolo, eu não quero ser consolado por ti, eu não quero o seu apoio, eu não quero a sua amizade. E Davi entendeu o recado. Aí agora Hanun, ele ficou preocupado, porque ele viu que Davi não gostou da atitude que ele havia tomado. Agora ele vai contratar mercenários lá da parte dos sírios para poderem guerrear contra a nação de Israel, para poderem batalhar contra a nação de Israel. Aí a palavra do Senhor diz para nós que agora vem os sírios guerrearem contra a nação de Israel. Agora vem os amonitas guerrearem contra a nação de Israel. E está lá Joabe no campo de batalha, guerreando contra todo este povo. E agora a palavra do Senhor diz para nós que ele chega no momento aonde ele se encontra cercado pelos exércitos dos sírios e se encontra cercado pelo exército dos amonitas. Só que eu quero aproveitar essa brecha neste texto para ministrar sobre as vossas vidas e dizer: muitas das vezes os nossos inimigos nos cercam também da mesma maneira. E sabe o que aconteceu no meio dessa guerra? Olhando Joabe para todos os cantos, para todos os lados, de uma banda estavam os sírios,
Agora ele vai chamar um companheiro, ele vai chamar um irmão. Vem aqui, irmão. Aí vem o seu irmão chamado Abissai e chama ele e diz para ele: olha, eu enfrentarei os sírios e você enfrente os amonitas, mas há de ser que nesta peleja, se os sírios prevalecerem contra mim, você venha em meu socorro, e se os amonitas prevalecerem contra ti, eu irei a seu socorro. Mas porém, esforça-te tu nesta peleja, pela tua casa, pela tua família, pelo teu Deus, e o Senhor será por nós. Muitas das vezes nos encontramos cercados pelos nossos inimigos e não temos forças para vencê-los sozinhos. E muitas das vezes precisamos chamar um companheiro e dizer para esse companheiro: se eu não suportar, se eu não aguentar, venha tu e me ajude. Mas quando nós vemos que o nosso companheiro também não está suportando, que o nosso companheiro também não está aguentando, o que nós fazemos? Nós também vamos socorrê-lo, porque socorrendo um ao outro, o Senhor será por nós. E é o que nós necessitamos, socorrermos uns aos outros nessa guerra, porque a guerra ela existe, e a guerra ela está acontecendo nesse exato momento, porque diz a palavra do Senhor em Provérbios que quem domina o seu espírito é mais forte do que o rei que consegue conquistar uma cidade. Porque a maior batalha que nós enfrentamos, as maiores guerras da nossa vida que nós enfrentamos, não é no externo, mas sim no interno que nós encontramos as nossas maiores lutas. As nossas maiores guerras que nós enfrentamos é dentro de nós mesmos. E diante de uma palavra como esta, nós vemos agora aqueles sírios que cercou a Joabe, que cercou o exército de Deus, que cercou o povo de Deus, e seu irmão Abissai. Sabe o que os inimigos fizeram? Sabe o que aconteceu? Os sírios, eles não resistiram a Joabe, eles não resistiram porque eles prevaleceram na batalha. E sabe o que aconteceu lá com os amonitas? Quando eles viram que os sírios fugiu de diante de Joabe, eles também fugiram de diante de Abissai. Quando os nossos inimigos nos cercam, e quando nós unimos forças, os nossos inimigos vendo que não teve chance comigo, agora ele vai ver: eita, tem um que está orando ainda, tem um que está clamando ainda, eu também não vou resistir, porque a oração chega no trono de Deus, e os inimigos eles não resistem. Oh, glória! A guerra era importante, mas a palavra de Deus irá nos dizer que passado agora este tempo em que os reis saem para a guerra, Davi tinha que sair para a guerra, porque o confronto ele era pessoal. A guerra acabou, venceram os sírios, mas os amonitas, a afronta dos amonitas ainda era existente. Aí agora, a palavra do Senhor irá nos dizer que aconteceu que quando decorrido um ano, no tempo em que os reis saíam para a guerra, enviou Davi a Joabe, o seu general de guerra, para ir para a batalha contra os filhos de Amon. E o que Davi vai fazer? Porém Davi ficou em Jerusalém. O seu inimigo, meu amado irmão, ele tem uma coisa a favor dele, é o tempo. E tendo o tempo a seu favor, ele sabe exatamente o tempo certo para tentar te derrubar. Meu Deus! Exatamente o tempo certo para tentar te enfraquecer. Jesus. Por causa da escolha que Davi fez nesse dia, de não ir para a guerra, agora a sua primavera, que era para ser a estação mais linda, escute, a estação mais linda da sua vida, estava para se tornar a estação mais triste e infeliz. Meu Deus! Cheio de bonanças, cheio de alegrias em volta, um tempo de colheita, um tempo de fartura, mas porque ele decidiu não ir à guerra e ficar em casa, algo grande estava para acontecer. E o desfecho dessa história
E o desfecho dessa passagem, todos nós conhecemos, todos nós sabemos, e todos nós já estamos de cós salteados de saber que, estando Davi agora por não ter ido à guerra, passeando no terraço da sua casa, Davi agora irá se encantar por uma mulher, o seu nome Betseba. Agora Davi irá se encantar por ela. E o problema não estava em Davi não ir à guerra, o problema não estava em Davi se encantar pela mulher, mas o problema estava em Davi, sabendo depois de enviar mensageiros, que aquela mulher era casada com um dos seus servos, com um dos seus soldados. Davi irá ficar sabendo que aquela mulher era casada com Urias, um dos soldados seus que estava lá lutando a guerra, que era para ele estar liderando, como costumava sempre fazer, liderando a guerra no campo de batalha. Davi agora irá se encantar pela mulher de Urias, e a palavra do Senhor irá nos dizer que houve-se uma queda, aonde a palavra do Senhor irá nos dizer que Davi irá cometer o pecado de adultério, aonde a palavra de Deus irá nos dizer que Davi cai no pecado, cai no erro. E eu amo a palavra de Deus. Por que eu amo a palavra de Deus? E eu não quero te esconder isso, porque a palavra de Deus, ela é verdadeira. Por que a Bíblia, ela é sagrada? Porque ela te fala a verdade, ela te conta os bem-feitos dos homens de Deus que fizeram, e também te conta os erros que eles cometeram, as falhas com que falharam. E neste dia Davi caiu, neste dia Davi falhou, e não bastasse agora deitar-se com a mulher de Urias, o seu soldado que estava lá no campo de batalha, agora sabendo da notícia que aquela mulher agora estava grávida, estava pejada, diz a Bíblia. Meu Deus. Agora Davi irá arquitetar um plano para tentar encobrir o seu pecado, para tentar acobertar aquilo que ele havia feito. Meu Jesus. E quando nós observamos a palavra de Deus, Davi irá mandar mensageiros a Joabe lá no campo de batalha: manda para mim aquele soldado chamado por nome de Urias, esposo de Betseba. Para quê, Senhor? Manda para mim. Aí lá vem Urias. Davi chama Urias à sua casa. Davi conversa com ele, como vai a guerra, como vai Joabe, como vai a batalha, como está indo as coisas. Nós estamos lutando. Mas a pergunta que agora te faço: Davi estava fazendo o quê? Parando. Davi estava parando e deixando de guerrear, e outros lutando por ele. Aí a palavra do Senhor irá nos dizer que Davi agora irá tentar arquitetar um plano para tentar colocar a paternidade que era sua sobre os ombros de Urias, tentando fazê-lo ir à casa da sua esposa para se deitar com sua esposa. Aí quando nós nos aprofundamos mais ainda no texto, nós vimos que Urias era aquele tipo de soldado fiel, que não voltava para trás, mas protegia o seu senhor até a morte. E dizia Urias: eu vou deitar lá na minha casa enquanto o meu senhor está aqui. Eu não faço isso pela tua vida e pela vida da tua alma. Só que Davi por dentro já estava morto. Só que Davi por dentro já não tinha vida mais nele, porque caiu no pecado. E Davi, vendo que o seu servo não voltava para casa, agora ele irá arquitetar um plano para matá-lo lá na guerra. Meu Deus. Porque quem sabe matando lá na guerra, o peso saia de sobre mim. Aí nós observamos, igreja do Senhor, a palavra do Senhor dizer para todos nós que, mandando Davi mensagem através de Urias, pelas mãos de Urias a Joabe, Davi irá fazer um pedido a Joabe:
coloque a Urias na frente da guerra quando forem pelejar. No pelotão que você sabe que vai perder a guerra, que vai morrer. E Joabe obedeceu a voz do seu senhor. Aí lá vem a notícia, para encurtarmos. Lá vem a notícia dizendo: agora perdeu-se a batalha perante os muros. Agora perdeu-se a batalha e Urias morreu. Agora vem saber a notícia para Davi. E perante os olhos de Davi, a morte e o encobrimento do seu pecado parecia bom para ele. Meu Deus. Só que a palavra de Deus irá dizer para nós que isso não pareceu bom aos olhos do Senhor. Meu Jesus. Isto pareceu mal aos olhos do Senhor. Agora Davi está lá, consola Betseba, depois de um luto do seu marido, traz ela para o palácio. Estava tudo indo bem, a primavera ainda estava sendo vivenciada, feliz. Aí lá veio o profeta Natan, homem de Deus, contar uma pequena história para Davi. Havia um homem rei. Este homem era muito rico. Ele tinha muitos gados. Ele tinha muitas ovelhas. Mas havia também um homem rei que era muito pobre. E este homem só tinha uma ovelhinha. E essa ovelhinha ele cuidava. Essa ovelhinha ele zelava. Essa ovelhinha ele zelava dela. Ele tinha ela nos seus braços e tratava como filha. Só que um dia, rei, veio um viajante visitar aquele homem rico. E ao invés de pegar do muito que ele tinha, ele pegou a única ovelhinha que aquele homem pobre tinha e matou e fez para comer ele e os seus visitantes. Meu Deus. Davi agora, ouvindo as palavras do profeta Natan, irá se irar. Davi agora irá se revoltar contra este homem. Que este homem é digno de morte. E pague 4 vezes mais. Meu Deus. Agora Natan irá proferir as palavras para mudar a estação de Davi. Agora Natan irá mudar o clima de Davi. Está vendo essa primavera que você está vivendo aí, Davi? É tudo ilusão, Davi. Você continua no inverno. Porque este homem que fez isto é você. Meu Deus. Porque tomaste a mulher de Urias, teu servo, e o mataste à espada. Deus trouxe à tona aquilo que Davi tinha feito em oculto. E Davi não pôde dizer nada. Simplesmente olhar para Natan e reconhecer o seu pecado, e reconhecer o seu erro. Agora Davi irá falar com o profeta. Davi irá dizer ao profeta: pequei contra Deus, pequei contra o Senhor. Meu Deus. Aí logo vem uma palavra de Deus para Davi dizendo: também o Senhor perdoou o seu pecado, não morrerás. Só que a consequência do seu pecado, Davi, e eu quero que você preste atenção, a mensagem pode ser um pouco cansativa, mas preste muita atenção. Mas porém, aquele filho que Betseba gerou no seu ventre no pecado, este filho morrerá e não viverá, pelo que abateu a Davi. E a palavra do Senhor irá dizer para nós que Davi agora, ele irá se lançar no chão, irá começar a orar a Deus, irá começar a clamar a Deus. E a palavra de Deus irá nos dizer que Davi não comeu nada, Davi jejuou, Davi chorou,
Aí vendo os anciões da casa de Davi, que Davi se lamentava, que Davi se prostrava no chão, os anciãos pensaram consigo: vamos lá tentar levantar a Davi. Vamos lá tentar levantar o espírito de Davi novamente, para que ele coma, beba. Só que chegando os anciões perto de Davi, ele não quis se levantar. Davi quis continuar prostrado, orando a Deus. E é onde nós vemos a diferença de um homem de Deus, aonde nós vemos a atitude de um homem de Deus. Porque se os irmãos observarem direitinho e prestarem bem atenção, o rei anterior, o rei Saul, quando pecou contra Deus, ele quis oferecer sacrifícios para tentar agradar a Deus sobre o altar de Deus. Só que Davi, ele entendeu que Deus, ele não quer o sacrifício de novilhos. Deus, ele não quer o sacrifício de animais. Mas sabe o que Deus quer de você? Ele quer um espírito quebrantado. Deus quer de você um coração arrependido. Senhor, eu pequei. Aí ele vai na sua oração, lá no chão prostrado, escrever o Salmo 51 e começar a dizer com Deus: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão da tua misericórdia. Aí os anciões estão tentando levantar ele. Levanta, Davi. E Davi está falando com Deus: lava-me das minhas iniquidades e purifica-me dos meus pecados. Oh Deus. Os anciões não desistem. Vamos levantar, Davi, você precisa reagir. Você precisa reagir, Davi. E Davi continua dizendo para Deus: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está continuamente diante de mim. Meu Deus. Mas sabe, Deus, agora eu entendi. Agora eu sei, Senhor. O que, Davi, que você sabe? Contra ti somente pequei. Oh Deus. E fiz o que era mal aos teus olhos. Davi vai orar, igreja. Davi vai suplicar pela misericórdia de Deus, porque Deus, ele não quer que você fuja dele quando você peca contra ele, porque isso é uma ilusão de Satanás. Querer dizer para você: você agora, você pecou, você caiu, você deve fugir de Deus. Mas o que Deus quer ver em nós é arrependimento. O que Deus quer ver em nós é o espírito quebrantado na sua presença, reconhecendo que falhou. Meu Deus. E Davi vai orar, pedir misericórdia pelo filho que nasceu. Aí ele vai orar. Aí eu posso imaginar comigo ele dizendo, nas palavras, dizendo pela boca da criança, dizendo para Deus: em pecado eu fui gerado, em iniquidade eu fui gerado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Talvez Davi pensava, enquanto orava a Deus: talvez eu não seja digno, Senhor, de ser ouvido, de ser atendido, mas tem misericórdia da criança, Senhor, porque a palavra de Deus diz para nós que aquela criança, ela adoeceu. Deus disse que ela ia morrer. Deus disse que aquela criança não ia sobreviver. Aí agora Davi vai pedir para Deus: Deus, tem misericórdia da criança, Senhor. Imagina, agora Davi lançado ali no chão, a criança nasceu, a criança está lá, doente, gravemente doente, para morrer. E tudo que Davi sabe fazer, como em toda a sua vida, é orar:
é clamar a Deus, é suplicar a Deus. E sabe qual é o tema da mensagem? Lidando com o silêncio de Deus. Por quê? Porque enquanto Davi orava, Deus não disse nada. Passou um dia, Davi estava orando. Passou 2 dias, Davi continuava orando. Passou 3 dias, Davi está lá orando. Tem misericórdia de mim, meu Deus. Eu sei que eu pequei. Eu sei que eu falhei, Senhor. Mas tem misericórdia de mim. E nada. Há um silêncio no céu. Davi, ele era um homem de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Deus não ouviu a Davi. Deus não respondeu a Davi. Davi foi um que Deus tirou de dentre todos os seus irmãos e escolheu ele pessoalmente para ser rei sobre Israel. Davi foi um que quando o exército não pôde vencer um gigante que os afrontava, Davi foi lá no nome do Senhor e Deus deu vitória para ele. Davi foi um de que quando Saul perseguia querendo matá-lo, Deus o ouviu. E Deus também o protegeu e livrou das mãos de Saul. O próprio Deus disse: eu te ungi, Davi. Foi eu que te livrei da mão de Saul. Aí agora, na tristeza de Davi, naquele chão caído, prostrado, pedindo a Deus por misericórdia, no silêncio de Deus, Davi implorar a Deus, pedindo: Senhor, no Salmo 51, verso 8, faze com que eu ouça júbilos de alegrias, para que se regozijem em mim os ossos que tu quebraste. Davi sentia na sua alma o peso da iniquidade com que ele pecou contra Deus, com que ele falhou contra Deus. E escuta, você vai ter que ter nesta manhã maturidade para ouvir essa mensagem. Talvez não foi a mensagem que você queria ouvir nesta manhã, mas foi a mensagem que Deus colocou no meu coração. Então escuta, você vai ter que ter maturidade, porque a palavra do Senhor vai dizer para nós que passado 1, 2, 3, 4, 5 dias, 6 dias que Davi está lá, dobrado o joelho, prostrado, orando, pedindo a Deus por um milagre. No 7º dia, a palavra de Deus nos diz: morreu a criança. Agora os anciões, eles cochichavam entre si e diziam entre si: e aí, quem vai levar as notícias a Davi? Porque Davi não se levantou, está prostrado na terra, está orando, está clamando. Quem vai lá dizer para Davi que o Deus dele não ouviu a sua oração e não atendeu o seu clamor? Porque o versículo que eu aprendi em Apocalipse 3, verso 7, quando Deus fecha uma porta, não existe homem que possa abrir. E o mesmo Deus que fecha é o mesmo Deus que abre. E ele diz: eu tenho a chave de Davi. Porque temos que ter maturidade para ouvir essa mensagem. Porque não será todas as vezes. E eu quero ensinar para essa geração deste tempo, pelo Espírito Santo de Deus, não será todas as vezes na sua vida que a sua oração será ouvida conforme você quer. Meu Deus. Não será todas as vezes que você vai abrir a sua boca e a sua oração de imediato será respondida. Mas muitas das vezes você terá que lidar com o silêncio de Deus. E lidando com o silêncio de Deus, chegará aquele momento em que Deus, você está clamando a Deus,
de resposta da parte de Deus. Aí a notícia, em vez de chegar uma notícia boa, chega uma notícia dizendo pior. Meu Deus. O filho morreu. Agora o que você vai fazer, igreja? O que você vai fazer? Você vai ficar louco? Você vai rejeitar o seu Deus que até hoje cuidou de você? Você vai chutar o pau da barraca e vai dizer: eu não vou servir mais esse Deus não, porque no dia que eu mais precisei, Deus não me ouviu. Tem que ter maturidade para ouvir essa mensagem. Jó sacrificou por todos os seus filhos durante anos. A palavra de Deus diz para nós que Jó, quando seus filhos se reuniam nas casas para fazerem festas, Jó ele se levantava pela madrugada e Jó ia orar. Jó ia e enviava sacrifícios e sacrificava, dizendo no seu coração: talvez os meus filhos pecaram contra Deus, talvez os meus filhos falharam contra Deus, talvez os meus filhos blasfemaram contra Deus em seus corações. E Jó sacrificava pelos seus filhos, para que Deus perdoasse o pecado dos seus filhos. E a palavra do Senhor diz que Jó fazia isso constantemente. Só que uma notícia abalou um dia a vida de Jó, a primavera de Jó. Os seus filhos também morreram, Jó. Os seus filhos também partiram, Jó. Aí a pergunta que todo cristão vai fazer: o que valeu todos os meus sacrifícios durante todos esses anos? O que adiantou eu levantar todas as madrugadas e orar pela vida dos meus filhos? E hoje eles terem morrido, e hoje eles não puderem estar aqui juntamente comigo. E agora qual será a nossa atitude? A nossa atitude vai ser abandonar a Deus, abandonar o barco, esquecer de Deus, esquecer daquele que estendeu a mão para nós, só porque ele não ouviu a sua oração. E nesse momento, você tem que lidar com o silêncio de Deus. Os anciões chegam e cochicham lá fora, dizem: agora quem vai levar notícia? Davi ouve. E Davi vai dizer: a criança morreu. E os anciões vão responder lá de fora e dizer: a criança morreu, Davi. A criança se foi, Davi. Agora o inimigo, Satanás, esperando essa oportunidade para dizer: o urso e o leão não pôde matar ele, Saul não pôde matar ele, o gigante não pôde matar ele, não pôde derrubá-lo. Mas agora ele vai enlouquecer. Agora ele vai abandonar esse Deus. Agora ele vai deixar de tocar a harpa para Deus. Agora ele vai deixar de louvar a Deus. Agora ele vai deixar de clamar a esse Deus. Só que Davi ensina para nós: quando Deus está em silêncio, quando Deus não responde a nossa oração, quando nós não somos atendidos conforme a vontade daquilo que nós sentimos em nosso coração, Davi irá ensinar para nós, no versículo de número 20 que nós lemos: então Davi se levantou da terra, e Davi se lavou, e Davi se ungiu, Davi trocou as suas vestes. Satanás, meu amado irmão, minha amada irmã, quando ele vê que você está passando por uma grande prova na sua vida, o que ele espera é que você fique louco mesmo. O que ele espera é que você abandone a Cristo mesmo. O que ele espera é que você agora chute o pau da barraca mesmo e vai fazer conforme você quer na sua vida. Meu Deus. Só que Davi, ele vem nos dar um exemplo de fidelidade, que é o mesmo que em Jó 1:20 diz: então Jó se levantou da terra, raspou a sua cabeça, rasgou as suas vestes e se lançou no chão. Meu Deus. E adorou ao nome do Senhor. Meu Deus. Quando há silêncio de Deus, quando não há respostas de Deus, o que Deus está dizendo para você nesta manhã: não fique louco,
Não fique desesperado. Não ache que é o fim. Porque Deus tem vitórias maiores para a sua vida. Porque no finalzinho do texto, Deus irá dar outro filho a Davi, o seu nome Salomão. E a palavra diz: e Deus amou a Salomão. Amados, muitas das vezes não vai acontecer como nós esperamos. Muitas das vezes não vai acontecer como nós oramos. Mas saiba de uma coisa: o nosso Deus, Ele ouve as nossas orações. O nosso Deus, Ele ouve o nosso clamor. E tudo que Ele quer saber de nós vai permanecer fiel. Meu Deus. Vai continuar me adorando. Vai continuar me clamando. Esta mensagem, lidando com o silêncio de Deus, é para sair daqui desta manhã da casa do Senhor, guerreiros. Guerreiros que vieram nesta manhã. Eu não sei de onde você se levantou. Eu não sei de onde você saiu, debaixo de qual problema você saiu e se levantou nesta manhã. Uma coisa eu tenho certeza: você está na casa do Senhor, assim como Davi fez. Sabe o que está faltando? Você dá o louvor a Deus nessa manhã. Você adorar ao nome do Senhor. No local certo você está. Só está faltando abrir a boca. Aleluia. E dar o louvor perfeito da sua alma para Deus nesta manhã. Porque Deus tem milagres grandes para fazer. Mas não podemos desistir. E esta geração não pode deixar de saber que não será todas as vezes que Deus ouvirá a sua oração, mas devemos permanecer fiéis até o fim, em nome de Jesus. Coloque-se de pé em o nome de Cristo Jesus. Faça como Davi. Troque as suas vestes. Se levante do chão. Tome um banho, se lave na presença de Deus nessa manhã. E se perfume com a presença do Senhor, com o sangue precioso do Senhor, que é o que nos faz chegarmos com autoridade na presença de Deus e ousadia nos apresentarmos na presença desse Deus, lidando com o silêncio de Deus. Lidando com o silêncio de Deus. Pai, neste momento nós queremos te dar graças, Senhor. Aleluia. Porque muitas das vezes, meu Pai,